Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor, amém. Estou aqui para mais uma quinta-feira, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para bendizer e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer em meu favor e em seu favor, em favor da minha casa, da minha família e da sua casa, em nome de Jesus, amém. Soberano e eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa hora eu quero te bendizer e te agradecer, meu Deus e meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer maravilhoso, justo, fiel e verdadeiro. Obrigado pelo amor que não morre. Obrigado pela nova aliança que foi feita na cruz. Obrigado, Jesus, pela vida eterna. Obrigado pela salvação da nossa alma, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Obrigado por até aqui o Senhor ter nos sustentado, nos ajudado a cuidar de nós, nos livrado, nos protegido. A minha vida, a minha casa e a minha família. A vida e a casa e a família de cada ouvinte desta palavra, em nome de Jesus. De cada simpatizante deste canal, de cada pessoa que dá ouvido a esta palavra em nome de Jesus. Entre em cada lá, em cada vida, Pai, com teu poder, com teu avivamento, com teu poder de transformação. Entra com governo em cada vida e governa cada vida, cada lar, cada família que é apresentada. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. E crendo que assim será feito, eu te agradeço, porque o Senhor é o bom pastor. Deus enviou um bom pastor para apacentar. E muitos o rejeitaram. Aleluia, aleluia. Oh, Manaxi, em nome de Jesus. Ei, Deri, que o teu povo venha seguir os sinais, os quais nós cremos, o que está escrito na tua palavra em nome de Jesus. Ajuda o teu povo, aviva o teu povo, transforma o teu povo e toma o governo de cada vida, de cada lar e de cada família que é representada em nome de Jesus. Faça tudo isso para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Espírito Santo, ministra os nossos corações. Fala ao coração do teu povo assim como o Senhor falou ao meu coração. Espírito Santo, revela-te a nós de uma forma sobrenatural. Eis-me aqui como instrumento. Usa-me, Espírito Santo, conforme o teu querer e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Está escrito algo muito especial para a minha vida e para a sua, minha amada. Algumas promessas do Pai que Ele fez a mim e a você. Eu estava meditando agora e fui em alguns versículos, algumas passagens, e o Senhor falava comigo a respeito. Que Deus enviou o bom pastor. Mas o povo o rejeitou. O que o profeta Zacarias diz, um dos profetas menores da Bíblia, Zacarias capítulo 11, versículo 7, fala do castigo da impiedade, o castigo dos impertinentes. E fala que Israel é o bom pastor. Israel é a transformação que Deus fez. Aleluia. Transformação que Deus tem feito no povo. Aquele que dá lugar, que deu lugar para se transformar. Zacarias capítulo 11, versículo 7. E eu apacentei as ovelhas da matança e os pobres, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas. A uma chamei suavidade, e a outra chamei laço, e apacentei as ovelhas. Ele apacentou as ovelhas que estavam preparadas para morrer. As ovelhas que já estavam no caminho da morte. As pobres ovelhas do rebanho. Eles viviam num rebanho, mas estavam marcadas para morrer. Muitas ovelhas estão no rebanho. Aparentemente estão no rebanho, mas estão marcadas para morrer. E tomei para mim 2 varas. A uma chamei suavidade e a outra chamei laço. E apacentei as ovelhas. O que significa isso aqui? E destruí os 3 pastores no mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra. E o que for destruído seja, e as que restarem, coma cada uma a carne da sua companheira. Olha o que Jesus fez. Está falando do bom pastor e de Jesus que veio.
e foi rejeitado pelo povo. Eu não sei o que você está rejeitando em Jesus. Eu não sei qual a sua rejeição no Filho de Deus. Mas quando eu meditava e sentado aqui, o Senhor falava comigo. Deus enviou um pastor. E o pastor para apacentar. Mas o povo, o meu povo rejeitou. Eu não sei o que você está rejeitando. O que está escrito na palavra que Jesus fez em meu favor e em seu favor. Mas no versículo 7 de Zacarias, capítulo 11, ele estava dizendo que ele veio. Jesus veio para os pobres, para apacentar as ovelhas que já estavam marcadas para morrer. Porque estavam em um rebanho, sendo cuidada por pastores inconsequentes, injustos, malignos, que não tinham vida com Deus e que não queriam o bem de nenhuma delas. Está acontecendo também aqui, hoje, nessa realidade, comigo e com você. Então Deus me trouxe essa palavra e está chamando a sua atenção. Que tipo de rebanho você, em que tipo de rebanho você está? Que tipo de pastor está te apacentando? É para a matança? Tomei para mim 2 varas. O que ele disse? As pobres ovelhas do rebanho, pobres e necessitadas. Você está com um pobre e necessitada porque você está no rebanho, não está tendo nesse aprisco, não está tendo unidade no rebanho, no aprisco que você não tem alimento, você não tem apoio, você não tem ajuda, você está doente, sofrendo, angustiado, triste. Aleluia. O pastor chegou hoje para te dar uma direção. Porque ele separou 2 varas, porque as ovelhas têm que ser direcionadas com a vara. A vara é a direção. A vara é a direção para o conserto, para sair da destruição e ir para o lugar seguro. Não sei que tipo de lugar você está. Seu lugar não está sendo seguro, com certeza, porque senão essa palavra não seria pregada e você não iria ouvir. E essa palavra é para mim e para você. Que tipo de rebanho você está e que pasto você está, porque você não está sendo alimentada, você não está sendo ajudada, porque lá não tem pão para te alimentar e nem água, que é a presença de Deus e o Espírito Santo. E você está como pobre e necessitada, sim, nós somos pobres e necessitamos da ajuda do nosso Pai. Em nome de Jesus. Não sei quais são as suas fraquezas, mas renuncia hoje. E dê ouvido a esta palavra, porque Ele está te chamando. E tem 2 varas para o conserto. Varas para te direcionar o caminho. Se você quer continuar na vara. Qual vara? A suavidade ou a laço? E apacentei as ovelhas. Jesus veio e pregou o evangelho vivo. Jesus veio para apacentar. Foi através do poder do evangelho. Poder que ele era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele era um só em Deus. Ele era o Filho encarnado, o Pai nele, Deus. E o Espírito Santo. Ele estava com ele e ele pregou o evangelho. Foi através do evangelho que ele convenceu o homem do erro, do pecado, do juízo e da justiça. Que o Espírito Santo, fogo que consome toda sujeira, entrou em cada coração, em cada vida. E o povo se rendeu por necessidade, porque estava sofrendo. Eu não sei o que você está necessitado, sofrendo, mas você está como pobre e necessitada e sofrendo. E precisa dessa ajuda. Precisa se agarrar a laços. Você está numa vara com laços. Mas Jesus está trazendo a suavidade. O que é laço? Ei, o que é laço? É o que te arma. É onde você está. Aprisionada em um laço. Você está aprisionada em um laço. E o que é laço na Bíblia? Laço é armadilhas. São armadilhas. Armadilhas que foram feitas para prender a sua alma. Para prender a sua alma. Então você tem que decidir. Se você quer permanecer nesse laço de armadilha para prender a sua alma, que você está como pobre, necessitada, doente, triste, angustiada, sua casa está em destruição, sua família, seu ministério, ou você quer ir para a vara da suavidade, do conserto, aleluia. Suavidade. Onde o nosso Deus veio com humildade, com um coração manso, com a brandura. Ele é brando e ele é forte e sábio, o Filho de Deus. Ele veio para apacentar, para ensinar, através do Evangelho com poder. O poder
que ele pregava, ensinava, e as ovelhas o obedeciam, e ficava dias sentadas ouvindo, aleluia, sobre a palavra, e sendo alimentada, sendo liberta, sendo transformada, aleluia. Porque Deus disse que enviou o bom pastor, como diz João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará vida por as suas ovelhas, é o que diz João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou, Jesus é o bom pastor. E ele dá a vida e ele deu a vida pelas suas ovelhas. Deus deu Jesus, o único filho dele, aleluia, para dar vida. Deu a vida dele por amor a mim e a você. Então não fique nesse laço, saia desse laço, saia desse embaraço, porque hoje entrou. O bom pastor está entrando na sua vida e no seu coração para te libertar, para te transformar, aleluia, porque ele veio, como diz Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26, ele veio, aleluia, ele veio aos gentios, ele veio pregar o evangelho entre os gentios, até que Israel, ele veio. E a esperança dele é que nos últimos dias, aleluia, ele seja reconhecido como Messias, para que todos eles sejam salvos. Você tem que reconhecer ele como Messias, como seu Salvador, como seu libertador, como diz Mateus 11, 25 e 26. E ele veio pregar o evangelho de poder, de conserto, de restauração, de poder, de transformação. Só esse evangelho pode. Aleluia. E como diz o livro de João, aleluia, aleluia. Livro de João, capítulo 11, que o evangelho tem poder, tem sido poder entre os gentios. O evangelho tem sido poder entre todos aqueles que não querem dar ouvidos. O evangelho tem sido poder entre todos aqueles que dão ouvidos, mas ainda não entenderam e não se converteram, e não abriram o coração, aleluia, para esse Deus todo-poderoso, aleluia. Então saia hoje do laço do passarinheiro. Saia hoje desta vara do laço que você foi colocado. Porque você é ovelha, é o que a palavra está dizendo. Você é ovelha, está num rebanho, está com um rebanho em desunião, não está em unidade. Porque laço não é unidade. A igreja de Cristo tem que viver em unidade para ser bem sucedida, para vencer, aleluia. E está com a alma comprometida porque está no cativeiro. Manashi, o pastor, meu pastor veio para te libertar em nome de Jesus. Veio hoje com essa palavra para te libertar, com a vara da suavidade, da mansidão, da humildade, aleluia, porque ele é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, aleluia. E para terminar o que ele está falando com você, ele veio que em Isaías 40:11, ele diz que tem livramento para Israel, livramento prometido para o povo de Israel. Isaías capítulo 40, versículo 11 diz assim: ele tem livramento para mim e para você. E ele mandava dizer, ele tem livramento. Ele já te disse o que você tem que fazer. Você tem que sair desse rebanho. Você tem que ter força para sair desse cativeiro que você colocou. Nesse rebanho que você está em desunião com a igreja. E não adianta andar dois juntos se não tiverem de comum acordo. O Senhor não se agrada na igreja de desunião, porque só querem. Só busca os seus próprios interesses, não estão buscando a alma, a vida. Não tem alimento aí, não tem o fogo do Espírito aí, não tem a água que purifica aí. Você está fazendo o quê? Saia desse laço do passarinheiro. Saia dessa prisão da sua alma, de todo espírito de morte, porque ele está vindo para te salvar. E ele diz que tem livramento prometido para o povo de Israel. Tem livramento prometido para você e para a sua casa, para o seu ministério e para a sua família, em nome de Jesus. Manassiri, aleluia. Deus enviou o bom pastor e muitos os rejeitaram. Não rejeita o bom pastor, porque a palavra está chegando hoje para você, para conserto, aleluia. E ele disse, é uma promessa, tem livramento para o povo de Israel neste dia, através de Isaías 40, versículo 11. Ele diz, como um bom pastor apacentará o seu povo, apacentará o seu rebanho entre os seus braços, ele está colocando você entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço. Ele vai recolher, ele vai colocar nos braços, ele vai cuidar, ele vai tratar as feridas, como ele fez, aleluia, e trazer para o aprisco dele, não, e para andar com o rebanho dele, o povo que fala a língua desta palavra, não o povo que está falando a língua do mundo, aleluia, aleluia, no regaço,
E os que amamenta, ele as guiará mansamente. Amamenta, você está amamentando, é leitinho, ele vai guiar. Guiar. Ei, mansamente, com mansidão, com paz. Para que você, cuidado dele vai ser mansidão, com paz. Ei, para que você alcance hoje o livramento que ele tem prometido ao povo dele, a Israel, que sou eu e você, em nome de Jesus. Aleluia. Chegou o livramento na sua casa, chegou o livramento no seu ministério, chegou o livramento hoje que o bom pastor, aquele bom pastor que Deus enviou para salvar a humanidade com a vara de suavidade, de humildade, de poder, como Deus forte, manso, humilde de coração, aleluia, disposto, aleluia, a te ensinar o caminho do evangelho, para que você não fique em rebanhos que não fale a língua desta palavra, dos preceitos da justiça dessa palavra, aleluia, para que você ande com o rebanho, e esteja no aprisco, aleluia, porque chegou a salvação de todo o laço do passarinheiro, de todo o laço que está prendendo a sua alma, deleite, aleluia, ei, prendendo a sua alma, deleite. Livramento para aqueles que estão presos na alma hoje. E o Senhor disse que tem livramento para Israel, para o povo de Israel. E Ele diz que vai apacentar, carregar no colo. Aleluia. E aquelas que estão amamentando, Ele vai agir com mansidão. Para te colocar de volta no aprisco. De um povo que fala a língua do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que cumpre e luta todos os dias para cumprir o preceito dessa palavra. Aleluia. A justiça dessa palavra. Para que você seja salva, libertada. Porque Ele tem você como pobre necessitado. Por isso que tem livramento para Israel, para o povo de Deus, nesta manhã, de quinta-feira, em nome de Jesus. Meu Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, pelo livramento de chegar na casa, na vida de cada uma das minhas irmãs, Pai. E o Senhor agir com a vara da suavidade. Aleluia, libertar cada um deles de todo o cativeiro, a alma deles de todo o cativeiro, de todo o rebanho, e de todo pastor insensato, maligno, e que estão vivendo fora da tua palavra, em nome de Jesus. Ainda há tempo para se converter esse pastor, em nome de Jesus. E só o Senhor pode convencer esse homem do erro, do pecado, do juízo e da justiça, Espírito Santo de Deus. Vá de encontro a cada coração, a cada vida. Mas liberta esses pobres e necessitados que estão nesse rebanho, que estão tristes, amargurados, presos, aleluia, doentes. Aleluia, liberta hoje. Entra com libertação hoje. Entra com livramento hoje, assim como o Senhor entrou com o povo de Israel. E nós somos israelitas em nome de Jesus. Resgata eles com mansidão, aleluia. Coloca eles no colo, aleluia, e trata as feridas. E traga de volta um a um pro teu aprisco. Pro aprisco pro aprisco e pro rebanho que fala a tua língua, que luta todos os dias para praticar a tua palavra e que vai morar no céu em nome de Jesus. Liberta esse cativeiro de toda a alma de cada um deles, Pai, e faça tudo isso para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus, meu Senhor. E crendo, meu Senhor, que chegou o livramento nos ouvintes dessa palavra, nos teus familiares, em todos aqueles que vão ouvir, aleluia, que o Senhor preparou, em nome de Jesus. Prepara os corações e as vidas. Espírito Santo, flui 100 por 1 para a qual está sendo enviada, para a transformação, a libertação, a cura, o novo de Deus na vida de cada um deles e o livramento, em nome de Jesus. E crendo, meu Senhor, que assim será feito, eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado por esse privilégio, meu Deus e meu Pai. No nome de Jesus, e obrigado por tudo que você já fez e por tudo que você vai fazer. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Eita, eu precisava pregar. Obrigado, meu coração saltita de alegria. Receba o livramento, Israel de Deus. Receba a proteção, o revestimento espiritual. Receba a quebra de toda armadilha, de todo laço do passarinheiro, de toda prisão na sua alma, em nome de Jesus. Aleluia. Ei, Dereche, dê ouvido à palavra e volta para o aprisco. Volta porque o cuidado dele é grande para com a minha e a sua vida, a minha e a sua casa, em nome de Jesus.